Estamos aqui em mais um Em Off pela Umbrella. E hoje eu tô aqui com um amigo meu, pessoal, da vida, que a vida me deu, Deus presenteou. Alexandre Aposan aceitou meu convite. Claro. Obrigado por isso, obrigado por isso. Foi um dos poucos convites que eu fiz, né? Sim. Já durante essa trajetória toda nossa. E eu fiz o convite para a Aposan vir aqui conversar comigo e com vocês sobre um projeto específico que a gente fez há quase 6 anos atrás, 6 anos. Que é o DVD Entre Irmãos 2, um projetaço, ainda é. Sim. Nós vamos falar um pouco disso com vocês e para vocês. Mas antes da gente falar disso, vamos começar pelo começo. Aposan, eu sei que você já falou muitas vezes, quem já te conhece aí no workshop, os músicos, amigos pessoais já sabem, mas você sabe que minha memória não é boa, eu falo isso pra você, falei agora há pouco também, mas eu me lembro no dia que você falou assim, cara, você sabe por que é Aposan? Foi. E aí eu não sabia. E tipo, eu não fazia a menor ideia, que pra mim era o sobrenome mesmo. Tanto que o seu irmão usa Aposan. Sim. E aí você me contou. E eu achei super legal, achei uma ideia sensacional, genial. Se você puder me contar de onde que veio, a gente fala o que é Aposan de fato, pra quem não sabe. Mas se você me elucidar de onde que veio essa ideia, como que você pensou nisso? Tá, eu comecei a tocar com Baruch, né, meu, em 96. Caraca, Luquinhos, 96, velho. A barba branca aqui. Barba branca aqui, ó. Não nem tempo de fazer a barba pra ver. E eu usava, na época, Alexandre Santos. Aí depois foi Alexandre Leleco. Eu não sei de onde eu tirei esse Leleco. Leleco. Um monte de gente me chamava de Leleco. Aí o Baruch falou pra mim, não, mano, não vou deixar você entrar no mercado com Leleco. Então Alexandre Santos. O Fabinho usava Fábio Santos também. E aí ele falou assim, qual que é o nome de vocês? Eu falei, Alexandre e Fábio Apolinário dos Santos, né? Na verdade o Fabinho ainda veio depois, eu comecei antes. O Fabinho começou lá em 2000. Uns 4 anos depois. Ele é Apolinário dos Santos. Apolinário, vão pensar que você é filho do deputado lá, que tinha um deputado na Apolinário. época. Carlos Apolinário. Carlos Apolinário. Aí ele falou assim, e se a gente pegar Apô de Apolinário e o San de Santos? Foi ele quem falou. Foi ele quem falou. Falei, Aposan? Ele falou, não, Aposan, com som de Z mesmo. O Fábio, na época, ele falou, eu não vou usar isso aí não. Isso é nome de raposa. Não, eu não quero não. Falei, eu quero. Sabe aquele negócio de irmão? Ele não quer, então eu quero. Só do contra, né? Só pra ser do contra. E hoje é muito interessante, porque assim, muitos chamam o Fabinho de Fábio, e os que chamam o programa falam Fábio Aposan. Mas Aposan, o pessoal só me chama de Aposan. É raro. Não te chamam de Ale, nem de Alexandre, chama Aposan. Mais de Aposan. Ficou Aposan mesmo. Então, foi uma junção dos nomes, né? E um lance interessante veio em 2011. Quando meu filho nasceu, eu consegui colocar Aposan no nome dele. E foi tranquilo. Com a minha filha Sara, a mulher do cartório falou assim, mas você não tem Aposan no nome? Eu falei, não, é Apô de Apolinário e Santos. Ela falou, mas Aposan não tem. O que é Aposan? Eu falei, dá um Google aí que você vai ver o que é. A mulher deu um Google, você é artista? Eu falei, sou. É meu pseudônimo e tal, eu tenho registrado só nos trabalhos que eu fiz e tal. Tá, mas vai ficar nome composto. Quando eu falei pro meu pai, isso lá em 2011, eu não tinha me ligado o que estava acontecendo, a proporção da parada. Meu pai falou assim, pô, que legal, você conseguiu colocar Aposan no Samuel, né? Eu falei, E o Fabinho também colocou na Nicole. Também conseguiu colocar? Os meus no de sobrinhos... vocês não mudaram. Mas não, nos filhos é tudo Aposan. O meu é Samuel e Sara Aposan, de Oliveira da minha esposa. E Nicole, Lucas e Helena Aposan Hidalgo. Hidalgo é da minha cunhada, né? Aí o meu pai falou assim,
Ah, vocês colocaram a Pozan. Não, legal. Eu falei, pô, legal, e você tá com essa tristeza aí? Conseguimos colocar o nome. Ele, então Apolinário vai só até vocês, então, né, minha geração acaba em vocês, né? Aí eu, putz, velho, não me liguei nisso, né? Aí eu falei, tesourou, né? Tipo uma assim, geração aí, né? a geração Apolinário acaba em mim no Fabinho, né? Aí ele falou um negócio interessante, Lucas. Ele falou assim, só que vocês têm noção que a geração Aposan não se resume a Samuel e nem Nicole, que eram os que tinham na época, foram os primeiros, né? Aí eu falei, como não, pai? Eles queriam o nosso nome. Ele falou, não. Se você entrar no Facebook, se você entrar nas redes sociais, tem um monte de Aposan. É um tal de Adriana Aposan, Sara Aposan, tem um DJ, Daniela Aposan, DJ, tem um DJ aí. Depois a gente fala sobre ele. Que é o competidor aí, né, dos nomes. Mas assim, ele falou assim, vocês estão influenciando uma geração. Então eu tô feliz que, tipo assim, os Apolinários mesmo vão até o Alexandre e o Fábio, mas os Aposãs que vêm depois, o Apolinário tá lá inserido. Que é o Apô de Apolinário e o Santos. Mas a geração não ficou só no sangue Apolinário. Tem uma galera que tá usando o nome Aposan. É verdade. Eu falei, caramba, eu nunca... E de fato não existia. Não existia. E aí passou a existir, né? Passou a existir, um monte de gente que é uma coisa maluca. Da hora, hein? Loucura. Então, nós vamos fazer um agradecimento aqui ao Baruch. Ao Baruch, obrigado, Baruch. Baruch, ideia sensacional. Sim. Então os créditos Baruch sempre teve boas ideias, né? É. Sempre teve boas ideias. É um parceiro. E tá aí, ó, por causa do Baruch, então, tá nome artístico e uma geração de Aposãs. Uma geração de Aposãs, exatamente. Da hora, da hora. Eu achei sensacional quando você contou isso pra mim, cara. É muito louco, porque... Geralmente a pessoa inventa um nome qualquer, né? Agora, juntar 2 sobrenomes, sim, isso é muito difícil de ver. Difícil de ver. Até hoje eu não vi. Agora uma galera de cá, do audiovisual, que vai conhecer e saber da nossa história aí juntos. O Aposan começou na igreja, passou pelo pagode. Sim, muitos anos. Numa banda que a gente escutava, a galera de hoje não escuta, porque não tem mais, né? A gente tava, só te interromper aqui, teve um domingo agora, o culto foi de manhã na igreja e à tarde a gente tava em casa. Aí eu falei pra ele, vamos fazer um negócio que a gente não faz há muito tempo, vamos dar uma zapeada aí na TV, vamos ver o que tá acontecendo. Eu vou dar uma olhada no que tá acontecendo. Mano, tava o programa do Silvio Santos, aí só cantor dos pagode 90. Tava o Netinho de Paula, o Molejo e o Exalta, né? O Krieger tava do Exalta Samba, ele, o Pimpolho e o Netinho de um lado e o Molejo do outro. Quando eles começaram a cantar a música, mano, música tem cheiro, velho. A gente falou, olha como era boa, tipo, as letras eram boas, o clima da música era legal, totalmente diferente do que a gente tá vendo. Mudou tudo, né? Mudou tudo. E engraçado que na época era até meio escândalo, assim, né? Algumas coisas. Algumas coisas. Veio com acho que pode falar o nome porque foi o que aconteceu. O grupo El Chan, que veio com uma letra mais diferente, de boquinha da garrafa e tal, mas a maioria dos grupos de pagode mesmo era pagode romântico, mano. Eram letras boas. Eram letras boas. Os Travessos, por exemplo, que eu toquei muito tempo, a música Sorria é uma música, é uma declaração, velho. Uma declaração. Melhor do que às vezes muita letra gospel. Bem melhor. E real, né, cara? Porque fala sobre sentimentos, sobre emoções e tal, sobre a vida real, assim. Exatamente. E o pagode tinha até um certo preconceito na época, né? Sim. Era meio periférico, assim como o funk foi e talvez ainda é pra muita gente, né? Sim. E nessa trajetória sua, então, de igreja no pagode, que aí já tem um lance, né? Tipo... Noite paulistana também, eu toquei muito em barzinho. Barzinho era só disco music, assim, 70 e 80. Então a gente até fez um projeto, se bem que a gente vai chegar nesse projeto ainda lá na frente, né? Mas James Brown, Cool the Gang, quem mais? Earth, Wind and Fire, banda Black Hill, toda essa música
Tipo, no Brasil, samba funk, e entra a banda Black Hill, entra Seu Jorge, entra Sandra de Sá, Ed Mota, Tim Maia. A gente tocava com a Tula, é uma cantora da noite, Tula, chamava Tula e Banda Funk Tal. Então a esquina mais famosa do Brasil, que é Ipiranga com a São João, é o Bar Brahma. Eu toquei ali. É o Bar Brahma. Bar Brahma. Na outra esquina tem o Sujinho e tal, Sim. ali que rolava. Cara, alguma coisa acontece no meu coração. A esquina da Ipiranga com a Avenida São João é o Bar Brahma. É verdade. Entendeu? Até hoje tem. Até hoje tem. E o Bar Brahma, mano, eu toquei ali uns 4, 5 anos assim, brincando. A gente tocava minutos antes do Calbi Peixoto entrar no bar, assim. Então, foi até uma fase que o pessoal falava, pô, mas você é da igreja e você tá aqui, velho? Pô, é música. É música, né? É música. Então, assim, era uma fase que a gente que era da igreja ia pra noite pra ver música boa, pra ver músico bom tocando. Hoje é o contrário. Hoje acho que essa safra da igreja aqui é pra balada, né? O pessoal chamava de balada, pra ver músico bom tocando. O nível de músico que tem hoje dentro da igreja, os artistas de fora vêm tudo buscar, mano. Você falou da Anitta. É verdade. Os músicos da Anitta, uma boa parte, são cristãos. A Ludmilla tem músico cristão. A maioria da banda dos caras sertanejos, das duplas. A maioria cristão. A Isa tem músico cristão. Ed Mota tem músico cristão. Tipo assim, hoje o meio artístico, eu diria que 98%, não sei se eu posso colocar 100%, mas 98% que seja tem um músico cristão ali no meio. Isso é verdade. Agora, na minha época, não, a gente tinha que ir pra noite, mano. Então, eu tava na igreja, fui pra noite pra ver os caras tocando e tal. Comecei a gravar pagode no estúdio. E aí, o produtor que eu gravava pagode me indicou pros Travessos. Aí foi quando eu parei um pouco de tocar na noite e comecei a tocar só pagode. Foi quando fiz minha primeira viagem internacional, que fui pra África e tal. E até hoje, né? Então tocando foi Igreja, Noite, Pagode. Igreja, Noite, Pagode. Igreja, Noite, Pagode. Isso. E do pagode pro oficina. Então, e do pagode, olha, lotado de contraste nessa trajetória, né? Véio. E praticamente não conversa com o outro, né? Você fala, pô, tocar funk dos anos 70. Você falou, 70, mano. E aí pro pagode, quer dizer, a galera do funk fala, o que é isso aqui? E o lance do pagode, sabe como é que foi? Tinha um baixista, na época que o meu pai cuidava do som da igreja. Olha isso. Eu tinha 4 anos de idade, comecei a tocar batera. Meu pai fazia sonoplastia na igreja, Brasil para Cristo, do Itaim Paulista. E tinha um baixista lá, o Ronaldo Marques. Aí um dia o Ronaldo ficou sabendo que eu tava tocando com Baruch e tal, mas ele toca mesmo. Traz ele um dia pra gravar um pagode, vamos ver se ele manja de pagode. Aí eu comecei a ouvir pagode igual louco pra gravar. Aí gravei, era um grupo sem expressão nenhuma, assim. Era meio que um teste que ele tava fazendo e ele curtiu, velho. E comecei a gravar pagode com o Ronaldo, fui gravando, fiz amizade com o Edu Neto, que era o tecladista e tal. E esse Edu Neto, quando pintou a vaga nos Travessos, ele lembrou de mim na hora. Então, tipo assim... Chamou, isso era molecão, assim. Moleque, eu tinha 22 anos, eu acho, quando eu entrei nos Travessos. 21 para 22 anos. 21 para 22. E eu vejo... E Travessos, vamos resgatar aqui, que Travessos nessa época... Gugu todo domingo. Era na TV, na mídia o tempo todo. Pra quem não lembra, é o grupo de pagode que usava a viseira branca. Viseira branca. Ele usava a viseira virado pra trás, todo mundo de branco e tal. Que era a turnê do Adivinha. Cara, eu lembro. Animal. E aí nessa trajetória, aí só esclarecendo aqui, a gente tá tentando fazer uma breve trajetória. Sim. Nem começamos a falar desde quando você aprendeu bateria, tá? Porque isso tá, assim, na internet tá uma porrada de informação. Bem. Mas só a gente tá fazendo essa trajetória para chegar. Até então a gente não se conhecia. Para chegar no Oficina, que então foi a trajetória do pagode, para uma banda de rock que era assim, progressivo nessa época. Já era progressivo. Essa proposta do que era o além do que os olhos podem ver, né? Era progressivo. Então, tipo assim, o pagode fora da igreja, que o pessoal fala secular, e o rock gospel. Só o pagode e o rock aqui já não se conversa. E secular e gospel, muito menos, né? Não ia rolar, tipo, um show Travessos e Oficina, o Juninho olhar e falar, mano,
esse cara que tá tocando Sorri aí, tocando Humanos... Vai dar certo. Vai dar certo, vou chamar ele pra banda, né? Mas é uma parada muito louca que eu pedi, né? Eu acredito muito nessa parada, Luquinhas, de você pedir pra Deus e Deus, ele sabe o que é bom pra você e ele sabe o que tá no nosso coração antes da gente falar, mano. E eu falei, eu não aguento mais a noite. Eu quero voltar pro gospel, mas só se for uma banda que se eu não tiver junto não tem show. Aí a Oficina me liga. 2006. O cara que me ligou, que era o produtor deles, o Gera, eu gravei no... Olha como é tudo interligado, né? Eu gravei no estúdio do Gera em 2000. Logo quando o Baruch, um pouco depois que o Baruch me deu o nome Aposan. Comecei com o Baruch em 96, fui tocando e Nos sempre... Travessos, você era o Leleco? Não, já era Aposan. Porque o Aposan veio em 98, 99, né? Até então o Baruch ainda me apresentava como Alexandre Santos. Só que aí ele cansou e falou, não, vamos fazer um nome decente e tal. E eu gravei no estúdio do Gera em 2000 um coral black, não tinha nada a ver com rock. Só que o lance, até acho que é isso que você tá fazendo. Isso aqui que você tá fazendo é uma parada de network e marketing da parada. Eu, em 2000, eu tinha um cartão de visita que eu tenho na minha gaveta. Até hoje eu tava mexendo nas cuecas lá e vi que o cartão tá lá, velho. Vou até falar pra minha esposa pra gente pegar e colocar num quadro esse cartão, porque esse cartão teve uma influência muito grande. Tá um cartão com o número do celular BCP na época que tinha no Brasil e o telefone da casa dos meus pais. E esse cartãozinho de visita eu deixei na mesa do Gera quando eu saí do estúdio. Terminei de gravar a parada lá e tal. Tava indo embora, deixei o cartãozinho lá. Aí 6 anos depois, mano, o cara me ligou no telefone que tava nesse cartãozinho. Por causa do cartão. Mano, 6 anos meu telefone poderia ter mudado. Entendeu? E quantos bateras de rock and roll o cara não conhece? Por que ele lembrou de mim? Por causa de um cartão o cara lembrou de mim? Então, eu creio que foi Deus que me colocou ali dentro, sacou? Isso foi em 2006, mano. Em 2007 a gente já tava gravando o Eletroacústica. 2008 eu gravei o Ao Som dos Tambores, que foi o que quando eu entrei no G3 eu já tinha gravado uma pancada de gente do gospel. Não digo 100% porque é muita gente, mas dos grandes 80% eu tinha gravado. Já tinha feito. E aí eu falei, Era naquela época, até... Desculpa te cortar, mas era naquela época que assim, o pessoal fazia as músicas no estúdio e chamava a galera pra fazer o valendo, né? Sim. O DVD, a gravação. Era a base, gravação de base, né? Gravação de base. Gravação de base. A gente ia pro estúdio e tinha teclado, baixo, guitarra e um cara fazendo a voz guia. E quem fazia no DVD já tava tudo pronto. Na verdade, o cara só dublava, né? Sim, sim. Um artista ou outro que queria a banda do estúdio pra fazer valendo mesmo. Valendo. E aí eu falei assim... Apareceu o Carlos Santana, guitarrista mundialmente conhecido. Aí eu olhei assim e falei, ele é guitarrista, ele não canta, toda a música ele sola, e os maiores cantores da música pop mundial tá no trampo do cara, o cara tá ganhando Grammy Latino. Deixa eu ver quem faz isso aqui no Brasil. Procurei e falei, ninguém faz isso no Brasil. Ninguém faz. Muito, tipo, batera no mundo, nenhum batera fazia isso daí. O único que tinha um trabalho parecido, mas não era com vários cantores, era uma banda que ele tinha, é o Álvaro Lopes, que é um batera que eu sou grande fã do trabalho dele. Aí eu falei, pô, o Álvaro Lopes, ele tem a banda dele, que é o Álvaro Lopes Band na época, né? Como é que era? Eu não lembro o nome da banda dele, mas era uma banda. Eu falei, agora um batera que tem vários cantores, eu falei, não tem. Falei, vou ligar para os cantores que eu já gravei, aí liguei pro Leonardo Gonçalves, liguei pro Baruch, liguei pro Pregador. Tudo que você já tinha gravado música, já conhecia. O Mauro tinha acabado de entrar na banda em 2008 para gravar o Depois da Guerra. E aí eu falei para ele, mano, eu tô gravando um CD e tal, o Oficina não entrou nesse primeiro CD. Aí ele falou, tinha uma banda chamada Full Range, eu falei, eu conheço, eu queria a música Free or Crazy, né? Aí ele falou, não, eu consigo pra você. Eu falei, eu só preciso do áudio. Aí todos eles me mandaram a sessão e eu regravei a batera. Só que a batera com arranjo já com solo e tudo. Sim. Luquinhas, quando eu lancei esse CD, todo mundo queria o DVD. Aí veio Depois da Guerra, a gente gravou o DVD com seu primo na época, ganhamos o Grammy com esse DVD. Em 2011 veio o DVD Entre Irmãos.
Eu falei, não vou fazer o DVD ao som dos tambores. Era pra ser ao som dos tambores, mas quando eu vi, tava o Thales Roberto, Oficina, Baruch, Coral Resgate, Tom Carf, Templo Soul, Banda Ágape, Full Range, quem mais que tinha? Luciano Clau. Eu falei, mano, tem muita gente, Lito Atalaia. Eu falei, só tem brother aqui, mano. Aí o Gustavo Sazes, que fez a arte do Depois da Guerra, ele falou, mano, só tinha brother mesmo, irmão seu, assim? Eu falei, a gente tava tudo entre amigos ali. Ele falou, não, entre amigos é sertanejo. Eu falei, não, mano, tô falando que é o nome do DVD não. Ele falou, mano, Entre Irmãos. Eu falei, Entre Irmãos. Verdade, velho, a gente só tava entre irmãos. Ele falou, mano, não é irmão da igreja, é entre brother. Todo mundo era crente? Eu falei, pô, não, o cara do som da mesa não é 100% da igreja. O cara da luz não é cristão, mas é meu brother. É um bagulho além da religião, vamos dizer assim. Falei, pô, independente, né? Independente disso. Falei, Entre Irmãos, velho. E aí nasceu o Entre Irmãos. O primeiro Entre Irmãos. O primeiro Entre Irmãos. Foi produzido na época pelo Caco, né? Hoje o Caco tá morando em Portugal, velho. O Caco foi embora pra Portugal. Continua produzindo, dirigindo, não? Não sei se ele tá produzindo lá. Não sei. Quando ele tava aqui, o Caco Cine, que era a empresa dele, já tava meio que parada, né? Eu acho que ele deve estar fazendo uma parada mais com Militantes, que é a banda dele, soltando as paradas na internet, mas ele foi embora para Portugal. E o lance legal, o Caco, ele foi o cara que produziu a parte de vídeo, mas o Caco, ele se batizou junto comigo quando a gente tinha 12 anos de idade. Essa você não sabia também. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. O Caco se batizou no mesmo dia que eu. Então era irmão do Entre Irmãos também. E tudo isso, o cara que fez a capa, ele perguntou, quem é o cara do vídeo? Eu falei, mano, o cara do vídeo é um amigo de muito tempo. Quando? Pô, a gente se batizou junto, desde criança e tal, fazia parte da escola dominical junto, entendeu? E aí, quando lançou o Entre Irmãos, mano, começou a acontecer um monte de coisa. Viagem pelo Brasil, o lançamento foi em 2012, e quando chegou o ano de 2012, a gente viajou para Londres. Pode crer. Então calhou de ser o mesmo ano do lançamento. Mesmo ano do lançamento. Você tinha lançado e fomos pra lá, né? Na verdade... Porque foi no meio do ano, não foi? Na verdade foi quando eu voltei. Quando você voltou, quando eu voltei lançou... de Londres. Porque em Londres a gente gravou Histórias de Bicicletas, acho que foi em abril ou maio. O lançamento foi no Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho. Que é a data que eu sempre gravo Entre Irmãos. É verdade. Quando eu voltei. Então a gente estava lá antes disso. Antes do Entre Irmãos, antes do lançamento do Entre Irmãos, só tinha gravado. Olha como se eu não me engano, eu tinha comentado do DVD contigo. Eu não lembro se eu tinha comentado. Se bobear, comentou, porque a gente... Eu tinha acabado de gravar a parada. Ia fazer o lançamento. E aqui é um ponto legal, porque foi nesse lugar, nessa época, que a gente se conheceu. Sim. De uma forma, cara, inusitada. Inusitada. Andando de bike. A gente foi pra Londres. Sim. O Oficina realizou um projeto num estúdio, no Hack Studios. Com em Londres. Um engenheiro de áudio conhecidaço. Como é que é o nome dele que você falou? Richard Woodcraft. Foi o engenheiro de áudio desse projeto. Eu morava na Irlanda. Você morava na Irlanda. Aí meu primo foi lá. Na verdade... Você desenrolou muita coisa ali, Eu tava fazendo produção, assistência de direção, e eu conhecia, como eu morava na Europa, eu conhecia algumas coisas lá, algumas pessoas lá, e consegui somar e agitar várias coisas. A gente pode até falar de alguns detalhes lá que a gente passou e resolveu e tal, né, que foram muito relevantes para o projeto. Sim, muito. Mas o interessante é que eu morava fora, e aí meu primo ia fazer meio que uma temporada na Europa. Sim. Porque a gente foi para vários lugares para gravar vários projetos. E um deles era esse projeto da Oficina, que depois eu acho que, na verdade, por conta desse projeto, ele acabou plugando outros projetos antes e depois, saca? Eu lembro que, assim, uma coisa que a gente sempre comentava era que o Lucas, ele tomava café com a gente e sumia. Mano, cadê o Lucas, velho? Aí o Hugo falava pra gente assim, não, ele tá resolvendo uma parada aí.
Do nada o Luquinha chegava com luz de navio, com um monte de coisa. E você falou, mano, onde você arruma isso? Ah, isso aqui é umas luzes da Escócia, que a gente pegou não sei da onde, não sei. Arrumei um terraço pra gravar. Você sempre desenrolava. Chegava no meio com as ideias, assim, né? Quando você sumia que você tava arrumando alguma coisa. E foi mó barato, porque essa época foi a época que a gente estava fazendo vários projetos lá. Era uma época que ainda era o começo da minha trajetória no audiovisual. Eu tinha minhas coisas, né, na Irlanda, projetos meus, coisas que eu gravava, fazia lá. Mas que, de fato, quando a gente foi produzir todos esses projetos pela Europa, foi assim, um crescimento enorme para mim. Então eu tava nessa época assim, cara, empolgadaço, achei animal fazer parte. E você vê como as coisas são. No meio desse projeto, assim, a banda inteira tava lá, tinha uma galera. A gente tava num bairro bem rock and roll, né? A gente tava num bairro bem rock and roll, várias coisas acontecendo na vida de todo mundo. Foi um momento muito pontual, né? Assim, na vida de várias pessoas da banda, enfim, de todo mundo ali que tava ali. Mesmo, tava todo mundo passando um turbilhão de coisa. Todo mundo passando por muita coisa difícil, desafios da vida mesmo. Sim. E a gente meio que... O projeto não tinha nome. Não tinha. Ele foi pra lá meio que sem desenho, sem nome. A gente só tinha as músicas. Só tinha as músicas. Até tem um caso que acho que é o maior de todos desses desafios das pessoas, que foi o do Mauro, que ele tinha perdido a esposa. Tinha acabado de perder a esposa, né? e gravamos uma música composta pela esposa. Pela esposa, né? No hospital. No hospital. E a gente viu o vídeo. Será que esse vídeo tem? Porque até arrepia aqui. Você é louco, deve ter ela no hospital falando da mensagem de Natal? Da mensagem, e ela, acho que ela lendo a letra, não foi? Sim, deve ter. Se eu não me engano, foi isso. A Jaque, as fotos do Entre Irmãos 1 é da Jaque. É da Jaque? É da Jaque. Tem alguns artistas que não foram fotografados porque o câncer já estava muito assim na coluna dela, ela não conseguia ficar muito tempo em pé. Entendeu? Caramba. Tudo interligado, né, velho? Caraca, tudo interligado. E as coisas vão se amarrando, o negócio é muito louco. Loucura. E aí, agora resgatando aqui pra gente, então foi no meio disso tudo. Então pro Oficina foi algo tipo maravilhoso também, né? Sair do Brasil pra ir lá gravar um negócio. A gente ia gravar, mano, na Cena na época, porque foi o mesmo estúdio que a gente gravou depois da guerra. E aí o Léo chegou e falou assim, meu, como que é o som? A gente queria uma coisa mais orgânica. Aí o Léo falou assim, tá, mas vocês vão gravar orgânica aqui no Brasil? Rock and roll? Vocês têm que respirar isso. Aí o seu primo falou assim, mas como assim respirar isso? Mano, você não vai estar gravando fulano e ciclano lá? Vamos levar esses caras pra lá. Aí o Juninho, pera. A gente não tem grana pra isso não, calma aí. Eu lembro dessa parte da história aí. O budget não é pra isso. Não, mas vocês devem ter um caixa, vocês são uma banda grande. Não, vale o investimento. Gravar vai, mas aí tipo... E o Léo, ele falou assim, eu lembro que ele ainda falou assim, Léo, a gente não consegue levar você. Ele falou, não, eu vou visitar minha mãe. Eu quero ir. E acabou que a gente foi, mano. Teve essa peça aí, o Léo, né, cara? O Léo foi fundamental. Foi fundamental pra gente estar lá. Fundamental, acompanhou tudo. Sim. Que tempo da hora, agora eu tô lembrando. A gente ficou na mesma casa. Ficamos na mesma casa. Mano, e assim, provavelmente você não sei se você vai lembrar disso, mas a gente tava nessa rua e duas ruas paralelas. Era a casa onde a gente estava. Se a gente fosse em linha reta, passando por cima das casas, a gente dava de frente com a casa da Amy Winehouse. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. Ela fazia pouco tempo que ela tinha. Fazia pouco tempo. Todo mundo lembrando ainda dela. Ainda às vezes tinham os jornais faziam matérias, coisas lá. Eu lembro disso. A gente estava no bairro dela. Antes de vocês chegarem, a gente ficou lá e aí o pessoal tava fazendo matéria e tudo mais, bobear, coisa para documentário. Teve aquela feira rock and roll lá, aí a gente começou a explorar andando de bike, né? Andando de bike, a gente começou a explorar. E meio que nasceu assim, né? Pelo movimento que foi criado ali organicamente mesmo, da gente ir de bike, tomar café da manhã, ir de bike, às vezes pro estúdio. A gente ia pro estúdio de bike. Ia pro estúdio de bike. E bike foi era o primeiro dia com o carro, deixou as paradas lá e depois a gente só ia de bike. É isso aí. Só ia de bike. E bike, olha só, nós estamos falando de 2012. 2012. As bikes era da Barclays, eu acho, que era um banco lá.
Que é o que apareceu recentemente, né? Você passava o cartão de crédito lá. É isso aí. E era 1 libra se você usasse até meia hora. Se você entregasse antes de meia hora... Não pagava nada. Aí você não pagava nada. Eles devolviam 1 libra pro seu cartão. E nem tinha meio que cadastro, porque não, a gente nem... Você só colocava o cartão lá. Só colocava. Se passasse... Aí você tinha que esperar 10 minutos para pegar a bike de novo. Então a gente não pagou para andar de bicicleta, mano. Só passava o cartão lá e já era. Aí se entrega num outro posto, tá tudo certo. Sim. A gente, então, pensa, uma galera andando de bike. Uma galera, mano. Que são as bikes... E tem as imagens disso aí, a gente tem as imagens disso. Tem. Assim, essas bikes eram as bikes da cidade, semelhante às bikes do Itaú que tem hoje em São Paulo, né? Muito, enfim, era esse daí. E agora andamos atrás do Tourbus. Do Tourbus. Do Bus Tour. Bus Tour. Aquele que é duplo, né? Sim. Você vai fazendo a... Só que era um pouquinho caro para entrar no ônibus e dar o rolê. E o cara passava rápido. Então, Londres é plano. A gente falou assim, a gente tá andando de bike. O ônibus anda na moral. A gente acompanhou o ônibus, o cara falando, dava pra ouvir do lado de fora. E a gente fazendo a tour do... Bem brazuca, né? Bem brazuca no Brazuca's Way of Life. Mano. Fomos só na rabeta. Na rabeta. Só não colocou o pé pra não ser preso, né? Cara, mas foi tão precioso assim que foi aí que a gente, sei lá, cara, por similaridade ou sei lá, por algum tipo de afeto assim, sim, a gente começou a trocar ideias tipo valiosas da vida, né? Valiosas da vida. Não foi sobre trampo, não era sobre, era sobre não, coisas da vida. Porque você nem tinha empresa. Nem tinha empresa, nem nem tinha tava. Empresa. Eu tava meio que no começo ainda das coisas, sim, aprendendo, né? Você voltou pro Brasil quando? Eu voltei pro Brasil de 13 para 14. De 13 para 14. Todo ano eu vinha para cá, participava dos projetos e tal, mas eu voltei de fato de 13 para 14. Então foi quase 2 anos depois que a gente fez isso. 2 anos, exatamente. E aí, enfim, aí a gente trocava ideia, começou a trocar ideia e a gente se viu, né? Tipo assim, tudo do projeto acontecendo, a gente participando, mas nos momentos meio paralelos a gente, tipo, desenvolvendo uma amizade ali. Uma amizade. Alguma coisa que geraria uma amizade, né? E sem nem pensar em trampo juntos, né? Nada. Que foi maluco. A gente foi assim. falar de trabalho em... Eu lembro que eu saí do G3 em 2014, em 2015 eu ainda fiz o meu último trabalho com o Caco, que foi no Teatro Gazeta na Paulista, que teve a participação do Chris Coleman e tal. Chris Coleman, esse eu queria lembrar desse. E aí eu lembro que você já estava no Brasil, eu não lembro onde que a gente se encontrou, eu falei desse DVD e tal, e eu falei, eu preciso fazer o 2. Você tá lá com seu primo, você não tá, como que é, mas seu primo não tem grana pra isso, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu não sei como que surgiu a ideia do Entre Irmãos 2. Eu sei que quando a gente viu, a gente tava sentado numa mesa, projetando o Entre Irmãos 2, mano. Tô tentando resgatar aqui também, porque projetando o Entre não é claro Irmãos pra 2. mim. Eu acho que a gente foi num evento, no Redenção, pode ser que tenha sido... que o Oficina foi tocar, ou foi alguma coisa do Léo, alguma coisa assim. E você tava lá. E eu tava lá e a gente, sei lá, jogou a ideia pro ar. Talvez tenha sido isso. Porque eu também não consigo achar o momento que a gente engatou isso, cara. Eu sei que a gente tava sentado numa mesa, passaram 2 produtores musicais antes, que eu sentei pra conversar e tal. O último, o segundo, né? Ele me avisou. A gravação foi dia 12 de julho, do Entre Irmãos 2. O cara me avisou coisa de 30 dias, 1 mês antes, que ele não ia fazer mais o trabalho. E aí me deu um instalo, eu falei, mano, quem pode fazer esse trabalho e tal? E eu lembrei do Abel, da época do Raiz Coral. Eu falei, mano, será que o Abel tá aqui? Aí ele falou, tava 2 anos aí, só estudando produção musical e tal, não sei o que, sentamos, batemos um martelo. Mano, depois você vai chamar ele pra falar sobre a parte de produção musical, mas o Abel foi incrível. O Abel, ele fez 24 arranjos em 25 dias, mano. Você tem noção?
24 Eu tenho arranjos. noção que é praticamente impossível, né? Mano, foi 24 arranjos bons, ótimos, Bons. diga-se de passagem. Só que assim, detalhe, 25 dias que eu tô falando, 25 dias corridos. Só que o estúdio que a gente tava fazendo, o dono do estúdio, ele é adventista, então ele guarda o sábado. Sexta-feira, dava 5:30 da tarde antes do sol se pôr, é verdade. ele fechava o estúdio, a gente só ia se ver depois na segunda-feira. Então, porque domingo sábado e domingo, sábado e domingo a gente não fazia nada. Final de sexta, sábado inteiro e domingo inteiro. A gente só se via 8 horas da manhã na segunda-feira. Então, em 25 dias corridos, ele fez 24 músicas, mas na verdade foram talvez 18 ou 20 dias no máximo. A banda teve 2 ensaios e depois teve uma passagem com cada cantor já no local, que foi na Bíblica da Paz. Foi na Bíblica. Na Bíblica da Paz. Que a gente pode até resgatar, né, cara? Ó, quando você... A gente conversou de alguma forma, talvez você tenha me chamado, alguma coisa assim. A gente não tinha trabalhado juntos. Não. Só no jeito que você tava ali, meio que fazendo o backstage da parada e tal. Lá em Londres. Lá em Londres. E a gente gravou em 2016 ou 17? 17. Então, de 2012 a 2017, a gente não fez nada junto. Tipo assim, isso é interessante falar. Eu não chamei o Lucas pro Entre Irmãos 2 por conta de trabalhos que ele tinha feito. Eu não conhecia. Olha que loucura. A gente teve só experiência lá, que era tipo assim... Teve experiência e tal, mas o diretor artístico lá era o primo dele, não era ele. Eu não tinha noção de como que era tratamento de cor do Lucas, eu não tinha noção de como que era a parada. A gente fez... Não, isso foi depois, mano. A gente fez o clipe da banda, da New ID, mas foi depois. Tudo depois. Foi 2019. Tudo depois. Que fez o reality lá, que a gente achou o Miqueias, que é o vocalista da minha banda hoje. Tudo depois também. Foi tudo depois. Ali eu já conhecia o seu trampo, mas o Entre Irmãos 2, que fica mais uma prova do lance da irmandade, da aliança que a gente tem, mano, não era tipo assim, me mostra algum trampo seu. Não. Quem que é o cara que vai ser o Lucas? Eu não sabia nem que existia Umbrella. Eu não sabia que era Umbrella. Eu sabia que era o Lucas Martins. Entendeu? Verdade. E tipo assim, loucura, né, velho? Agora que a gente tá conversando, que você fala assim, mas como é que você chama o cara e você não conhece o trabalho dele? Ah, mas os trabalhos que ele fez foi top. Mas era o primo que fazia. E ele fazendo como que é. Entendeu? Mas o bagulho tá aí. É isso aí. Tá, e se juntar as visualizações, forma, tem milhões de visualizações. Tem milhões. E sem falar que foi numa época onde esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto já não se fazia mais. Não se fazia mais. Os artistas não tinham mais... Eles assim, fazem clipe single, né? A parada. Single, coisa sem público e tal. Um lance ao vivo, com público. Mais de 4.000 pessoas no local. Entrando gente aqui. Uma empresa que chegou junto, que foi a Inove que realizou, onde a gente conheceu o Alisson, que é um parceiro que está com a gente até hoje. Tudo que a gente faz é o Los Três Mosqueteiros. O 4, que tem um Lombriga também, que é o Rafinha, o irmão dele. Mas na época não existia o Rafa, né? Na época era só o Alisson. Então era Alisson, Lucas e Aposera. Era esses 3 aqui. Mas a gente falando agora, mano, isso eu tô falando agora. Eu não tinha parado para pensar nisso. Você não me mostrou uma prova de nada do Entre Irmãos 2. Foi a amizade que começou lá em Londres, que foi o suficiente para fazer a parada. Tipo um retrato. E esse é um recorte que eu acho legal. Tipo, meio que a primeira impressão que aconteceu lá em Londres. Que eu vi você resolvendo tudo. Você viu resolvendo as paradas. Tipo assim, você pode não ter pensado nisso naquele momento. Mas quando você associou a minha figura, você me associou como alguém que daria conta que dá conta, que resolve a parada. De pilotar, porque o que a gente fez foi pilotar um projeto, cara. Foi isso mesmo. E um projeto que não é fácil de ser pilotado. E o pessoal até brincava, lembra? O pessoal falava que foi no dia 12 de julho de 2017, na véspera do Dia Mundial do Rock. O pessoal falou assim, mano, se caísse uma bomba na Bíblica da Paz naquele dia,
80% da música gospel ia deixar de existir, porque tava todo mundo ali. Todo mundo lá. Tava todo mundo ali, mano. Cara, levantando aqui desafios. Quando a gente vai fazer um projeto dessa magnitude, você já pincelou aí a parte da produção do Abel. 24 músicas. Mais a abertura, né? Teve uma abertura. Mais a abertura. 24 músicas que eram releituras. Sim. A maioria, porque teve música que foi nova, né? Artista que colocou música nova. Teve duas, né? Teve duas. Uma foi a música do Abel que a Samara interpretou, e a música do Silas. O restante, tudo releitura. Tudo releitura de música. E você sabe como hit. Música hit. Pra você pegar as músicas mais conhecidas dos artistas que foram convidados. Sim. Desafio enorme. Enorme. Gigantesco. Outro desafio. Não tem tanto lugar em São Paulo para fazer um evento desse tamanho. Não. Lembra do desafio que era para conseguir? Verdade. A gente foi na Zona Leste. O primeiro lugar ia ser lá em Itaquera. Itaquera Hall, o nome na época. Era um lugar gigantesco, mas um acesso não tão fácil, por ser dia de semana, horário de pico, aquele monte de coisa. Depois a gente viu outro lugar, depois de Itaquera. A gente viu Alphaville. Verdade. A gente viu Alphaville. Mas aí era o mesmo problema. Castelo Branco travado para chegar distante. Lá. Porque não era um sábado ou um domingo. Foi uma quarta-feira, mano. Foi uma quarta-feira. Nessa época a gente estava fazendo o programa de televisão da Bíblica da Paz. Da Bíblica. E aí eu mandei uma mensagem pro pastor, pro Edson Rebustini. Sim. Falei do projeto, contei e tal. E ele é faixa preta de Gil, né? Ele é faixa preta de Gil. Ele é faixa preta. Na época eu era roxa, hein? Por sinal, isso é um encontro que poderiam ser feitos, porque tem vários aí nesse meio que são faixa preta, né? Os caras só na surdina, ninguém conta nada pra ninguém. O pastor, os filhos são faixa preta, o Duca foi quem me levou pro jiu-jitsu. O Ivo participou desse dois? Não, o Ivo não chegou a participar, mas o Ivo hoje é faixa preta. Eu treino com o Ivo hoje, que era o japonês que cuidava do som lá do G3. Um monte de gente, tudo quietinho. Tá aí os encontros pra fazer, botar todo mundo pra rolar. O próprio Abel, né? Também. O Abel. Não é faixa preta, não é faixa preta. Não, o Abel acho que é faixa azul. Mas você tava no estúdio o dia que a gente rolou? Eu tava. Que ele falou, mano, sobe aí. Quase apagou. O Abel, foi brincadeira, mas eu quase te apaguei. Se quisesse, né, apagava. Se eu quisesse, Isso apagava. É verdade, eu presenciei. Cara, desafio enorme. E aí, pô, graças ao Edson Rebustini, porque a verba que se tinha não conseguiria. Ele foi parceiro. As diárias que precisavam para fazer esse projeto lá dentro. Sim. Ele foi muito parceiro. Lá, a Bíblica é o antigo SBT, é um dos principais lugares que foram gravados projetos daquele tamanho. Não, a Bíblica, isso você pode falar até com mais propriedade que eu, ali é fantástico, porque o pé direito daquele lugar, a decoração daquele... Eu gravaria, teto, né? um outro projeto, eu gravaria ali dentro. Gravaria porque ali E tem estrutura, são poucos lugares que tem estrutura. Isso, né? Sim. Lá é para show mesmo, tanto que muitos DVDs aconteceram lá, muitos. Então foi um outro desafio, que aí a gente também rompeu. E aí teve o desafio budget de projeto, que a I9 chegou junto depois para poder... Realizou a parada, realizar mesmo e fazer acontecer, porque ia ser muito difícil sem eles. Sim. E a I9 veio através a gente tem que dar honra a quem merece honra, isso a gente aprende desde pequeno na igreja. E o Thales Roberto fez essa ponte. Foi o Thales que fez a ponte com o I9, que fez a ponte com outros cantores também para estar lá. E o Thales foi uma peça desse quebra-cabeça aí para acontecer. Coisas que vão liberando, né? Sim. Quem assiste o DVD, e esse é o propósito dessa ideia de conversa. Sim. É justamente mostrar que a maioria dos projetos são assim, não é que... Não é só aquilo pronto. Aquilo ali é a cereja do bolo, né? Aquilo é a cereja. A maioria dos projetos... a gente fez outros projetos. A maioria dos projetos tem seus Quantas desafios. VTs a gente fez lá na Bíblia? Quantas VTs, cara? Nossa. O quanto que a gente rodou São Paulo. E não foi só o lugar ali. Tipo assim, beleza, o lugar aqui acontece, mas
A gente precisa pensar no lugar onde vai ser o camarim, o lugar onde vai ser a concentração, o lugar onde vai ter a comida para todo mundo, Isso. o lugar onde o povo vai se trocar, o lugar onde a maquiadora vai maquiar as mulheres, A o lugar unidade onde móvel, a unidade de áudio, móvel, de a vídeo. ilha para poder fazer as edições, o cara do isso. canhão que o colchãozinho que ele dormir. A gente teve um operador do canhão, a luz, né, que ilumina, vai acompanhando, né? Canhão seguidor, só o canhão seguidor. O cara no meio do DVD dormiu, cara. Me chamaram no rádio. Mó barulho, né? Mó barulho, eu sei lá, devia estar pegando fogo. Pegando fogo. Me chamaram no rádio. Luke, o que foi, mano? Mano, cadê o canhão? A luz não tá acompanhando, tal, não sei o quê. Falei, como assim? Aí eu fui olhar, o artista se movimentava e tipo, só penumbra assim. Aí do nada ele passava numa luz e saía. A luz parada. A luz parada. Aí eu lembro que eu corri até lá, brother. Foi. O cara falou pra mim, eu acho que o operador do canhão dormiu. Falei, não é possível. Eu saí da unidade móvel lá de fora, corri. Foi. E eu dei tapa na perna dele, assim, ó. Que o cara acordou e não sabia nem onde tava. Não sabia nem onde tava, mano. Desafio, né? Desafio Mas também. foram 2 dias puxados, né? Eu lembro. Cansativo pra caramba. Como os cantores vieram. Teve gente que veio do Rio, teve o André Valadão que veio de Orlando. Quem mais? Teve uns caras Salomão do Reggae veio da região dos Lagos. Que é Minas, né? Não, do Rio de Janeiro. Lá de Cabo Frio. Então, assim... Teve alguém que veio de outro estado também. Eu me lembro. Teve a maioria vinha de fora. Então, o que acontece? A gente pegou os artistas de São Paulo e passou o som na terça. E os artistas que vieram de fora, a gente passou o som na quarta. E eu lembro que o meu irmão falou, mano, segura aí. Você tá sentando a mão e tal, vai chegar na hora você não vai ter braço. E eu falei pra ele, meu, a única passagem com os artistas a gente tem que fazer valendo. Uhum. Chegou na hora do DVD, não sei se você lembra, quando eu fui anunciar o Thales, minha mão veio pra cá, aqui, o braço dando cãibra, ficou tudo preto aqui assim. Eu falei, meu, me traz banana, gelol e chocolate. Eu não sei onde os caras arrumaram o gelol, mas arrumaram o gelol. Eles arrumaram o gelol. Jogaram o gelol no meu braço, aí o cheiro do gelol me acordou de novo. A produtora, interessante isso daí, nós vamos falar sobre isso, porque muitas vezes, e foi em muitos projetos que eu participei, que foi assim, cara, tem um nome pra isso, loucura. O que a gente faz, ainda faz, né? Mas acho que hoje menos. Mas ainda faz. Mas se chama loucura. Um projeto nessa magnitude era tipo 1 semana de locação. Deveria ser. Uma semana, porque a montagem foi na segunda. Foi montagem na segunda, ensaio na terça, ensaio na quarta à tarde e à noite a gravação valendo. A gravação. Tudo empilhado. Só que isso no mundo ideal. E os artistas chegaram atrasados, passagem que não deu. Não era para ter passagem na quarta, porque quarta era pra gente gravar os instrumentos. Sim, e não teve para ter uma dobra do DVD, né, valendo. Porque o DVD era uma passagem por música. Uma passagem. Tinha 24 músicas. Exatamente. Eu nem lembrava que tinha tudo isso. 24 músicas. Se você fosse passar 2 vezes isso, era o dia inteiro, né? Foi 48. E assim, teve artista que passou mais de uma vez, né? Algumas vezes os caras passaram. Mas o que foi interessante do lance do Entre Irmãos? Eu já participei de Marcha para Jesus, já participei de Louvor Norte, todo festival de música gospel, assim, Jesus da Verão, tudo que você imaginar de grande, eu já participei, ou com o Pregador Lu, ou com a Oficina G3, ou com o Thales Roberto. E eu nunca vi o que a gente viu no Entre Irmãos. A cena que marcou para mim, o For Action, por exemplo, só o Roger Franco é cristão. O Sidney Carvalho e o Felipe Androli não são cristãos. Uhum. Mas a Gabriela Rocha estava passando o som e todos os cantores estavam na nave da igreja. Ela terminava de cantar e todo mundo batendo palma. Aí subiu o preto no branco, terminou, os artistas batendo palma pro artista. Eu falei, mano, o Entre Irmãos é isso aqui. Poderia muito bem rolar o que acontece nos eventos. O cara tá passando um som, quando for minha vez, me avise. Os caras ficaram no camarim. Não, eles fizeram questão de um prestigiar o outro ali e a gente não vê isso acontecendo. A gente não vê. A gente não vê isso acontecendo. O espírito Entre Irmãos estava lá mesmo. E eu acho muito louco ressaltar isso, porque parece que projetos assim,
pensando em marketing, pensando em nome, pensando em várias coisas, quando você vai e faz parte do projeto, você não vê a realidade de tudo aquilo que está querendo ser passado. E todos esses detalhes que a gente está falando, coisas que se uniram ao longo do tempo, fazem desse projeto tipo muito real. Muito real. Muito realista. E isso entre os artistas também é. Sim. Também é. Dos artistas, por exemplo, toparem fazer, toparem que as músicas deles sejam mudadas, modificadas por... Inclusive a gente teve um caso de um artista que não deixou, né? Não deixou e nem participou. Fala o nome dele, não precisa não. Escuta uma coisa, é esse tipo de polêmica que eu quero causar, porque isso aí viraliza, você tá ligado? Mas não fala o nome dele, eu já tô em muita polêmica não já, velho. Fica nessa daí. Deixa pra lá. Ó, só vou falar uma coisa, não vou falar o nome, tá? Só vou falar uma coisa. Leitura... Mas poderia estar, ele poderia estar no meio. Era pra ele estar. Era pra ele estar. Só que não foi. Não foi. Eu vou dar minha leitura porque não foi. A música que foi reproduzida pelo Abel ficou muito mais legal, muito mais interessante. Muito mais vibe. A própria música dele. Do que a original, que eu acho que bateu o ego, que é uma das coisas que bate mesmo em artista e acontece. Infelizmente, e vou te falar, Luquinhas, às vezes, eu não vou nem... Com o Abel eu vou falar isso aí. Não vou nem culpar o cantor, porque às vezes é um processo, uma fase que ele precisava passar na época. Sim. Não sei se de maturidade, eu nem acho que eu nem digo e acho que é errado. Não tô falando isso. Sim. Mas depois que saiu o projeto, ele hoje, por ser uma pessoa mais experiente, entendeu? Eu creio que, tipo assim, quando ele, se tiver a oportunidade de participar, ele vai falar, mano, dessa vez eu quero participar. Porque a mente muda, a mente da pessoa muda, você entendeu? E é bom mas que o arranjo ficou bom pra caramba. E a minha vontade de ver aquilo interpretado por ele, naquele projeto, a gente produzindo, foi tanta que eu fiquei triste. Eu fiquei triste também, mano. E vou te falar, durante um tempo assim, cruzei algumas vezes com essa pessoa na estrada, meio que com uma mágoa. Hoje, cruzei várias vezes, paro pra trocar ideia, tomo café e zerou, tá ligado? Zerou. Eu creio que se tiver a oportunidade de entrar também, né? Que faz parte. Se entrar num Entre Irmãos 3, talvez se pintasse o convite, talvez essa pessoa aceitaria. Legal. Mas, é assim, foi uma pena porque realmente o arranjo que o Abel fez, mano, ficou sensacional. Assim como todo o DVD, né? Ficou todo o DVD, mas essa música era especial. Eu lembro da gente escutando essa música curtindo. Lá no estúdio, curtindo e assim... Sim. Sensacional, talvez seria uma das músicas mais bonitas assim que... A música do Tom Carf, por exemplo, ele mesmo fala, mano, o arranjo ficou assim, de um jeito que o original não é daquele jeito. O lance que ele coloca o mugzinho lá e tal, o solo de bateria do jeito que entrou, mano, eu nunca imaginei, por exemplo, a música da Gabriela Rocha tem um especial lá, que o Abel fez com umas convenções e tal, mas a música do Fernandinho, a gente nunca imaginou um solo de bateria na música do Fernandinho. E a gente, tipo assim, o Abel ia produzindo as paradas e eu só ficava ouvindo. E ele, o que você acha que a gente faz aqui? Eu falei, o que você pensou? Eu pensei aqui, então coloca. Não tinha como falar, não gostei disso. Eu lembro de você sentado naquela cadeira A cadeira era de Londres, você lembra a cadeira? De Londres. A cadeira era de Londres. E eu lembro de você sentado e vocês dois resolvendo os lances das músicas. Sim. Inclusive, pensando agora na edição desse vídeo, eu vou deixar claro aqui que a gente vai fazer pausas, porque a gente está falando das músicas e tudo mais, para colocar trechos. Colocar os trechos, sim. Para a galera ir vendo. Sim. Principalmente os trechos que você está mencionando aí. Esse trecho aqui, ó, da música do Fernandinho, por exemplo, o Abel não tinha muito, não sei se você vai conversar com ele, não sei se ele vai lembrar disso, mas falou, mano, como que a gente coloca um solo aqui? E eu falei assim, meu, já que vai ter um solo, vamos construir um solo em cima da melodia.
mantém essa melodia que ele tá fazendo do o aí, e vamos construir no solo. Nessa parte aqui, vamos continuar andando. Coloca a harmonia pra andar aí, mexe no baixo, mexe alguma coisa. Mano, eu falava, ele captava o que tava na minha cabeça, porque tem muita gente que tá pensando uma coisa, mas não consegue passar. E tem gente que você consegue passar, mas o cara não consegue entender, o cara não compreende. Mano, eu falava, parecia que, tipo assim, era Deus que tava cuidando, porque, mano, como eu falei, foram 25 dias corridos e 24 arranjos tops, mano. Eu falava, ele captava, mano, o que eu tava tentando passar pra ele, ele fazia. O solo do Caia Fogo, ele, posso montar um solo? Eu falei, pode, mano, eu não vou fazer. Eu vou fazer o meu. E e ele montou um solo de bateria só pra passar pra banda, qual que era a ideia e tal. Pra passar a guia. E fez, mano. Teve uma química, assim, entre eu e o Abel, teve uma química de, tipo assim, eu falar A e ele entender que era A. Não existia uma dúvida assim, pô, mas é A maiúsculo ou A minúsculo? Não, era A. E ele sabia o que era o A. Rápido, conectava rápido. Conectava rápido. Legal pra caramba. O Aposan, sabe de um outro desafio que eu pensei agora? Do mesmo jeito que tiveram que criar arranjo, pensar e tudo mais, e reestruturar a música na parte de áudio, você lembra que para cada música a gente tinha um conteúdo de telão. Telão? Esse foi o porquê da gente ter só 25 dias para produzir. Porque senão não ia conseguir entregar o arranjo a tempo para você entender o que ia acontecer nas músicas e entregar para poder fazer o conteúdo de telão. Porque tinha um telão gigante, né? Deixa eu contar para vocês. A gente, isso aí, 20 e poucos dias. Sim. Os caras produzindo música. Pra gente conseguir construir um conteúdo de painel de LED... Com tudo MIDI, né? Não tinha como gravar os caras. Não tinha como MIDI. Tudo MIDI. Não tinha como gravar. Não tinha como gravar. O Abel teve que fazer, né? Reproduzir os sons, tal, tudo MIDI. Para poder passar uma guia pros músicos. Só que assim, não adiantava passar uma guia pros músicos e pra gente ser algo que não seria depois. Tinha que ser o final. Tinha que ser o final. Então pra gente foi um sufoco assim absurdo. Tanto que no dia da gravação a gente estava terminando para colocar no timecode conteúdo do painel. É verdade. Você lembra que teve um atraso ali de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos? Sim. Que tá na nossa conta. Sim. Por causa dessa parte aí. A gente passou... Teve o lance do sync com o Fernandinho mesmo. Porque o Fernandinho ele não pôde ir, mas ele queria participar do projeto. Então a gente levou ele pro estúdio, colocou um pano preto atrás ali, para vocês poderem criar algumas imagens, como se fosse um chroma key e tal. E gravamos ele para poder levar a imagem pra colocar. A gente tocou com um telão. E a gente morrendo de medo, lembra? E você morrendo de medo por quê? Pode assistir qualquer programa de TV, mesmo jornalístico, qualquer um. A dificuldade de sincar o painel de LED com a frequência e os frame rates da câmera o áudio. Sim. É sinistro isso. É sinistro, porque o tempo que leva pro vídeo chegar até o painel de LED para ele reproduzir é um tempo maior do que, por mais que milésimos de segundos, mas é um tempo maior do que o que a câmera está captando ali. E a gente tinha duas pressões, né? Tinha a pressão dessa do telão para sincronizar e tá ali cravadinho o áudio com a imagem do telão. Com a imagem do telão. E o Fernandinho era um dos hits mais esperados da noite, assim como Gabriela Rocha. Gabriela Rocha estava lá. Eu falei, como é que o público vai receber, tipo assim, Fernandinho e a esposa no telão e só a gente no palco? E quando a gente vê as imagens hoje, tá todo mundo com a mão pro alto, como se ele estivesse lá com a gente. A experiência foi maravilhosa. Foi muito bom. Vale esclarecer, e aí você me corrija se eu estiver errado, que ele tinha confirmado a presença e depois falou que por conta de algum outro motivo, enfim, não sei se era pessoal... Os filhos dele estavam nos Estados Unidos e não ia ter como vir pra cá. Aí... E ele tinha que estar com os filhos dele lá e tal. Ele falou, mas eu quero participar de alguma maneira. Eu falei, como é que a gente vai fazer? Ele falou, não sei, eu quero participar. Eu falei, vou ver se a gente consegue gravar
e colocar o telão junto. Isso. Aí, e aí a gente criou essa alternativa. Sim. E é importante dizer isso porque, de fato, quando anunciou, a gente não sabia que o Fernandinho não ia. Então não era um anúncio que ia e a gente, tipo... Não, a gente foi pego, né, ele mesmo foi pego de surpresa, que ele não contava que não ia conseguir. E teve que resolver e ficou muito bom. E é uma das músicas mais emblemáticas que ele tem. Hoje, todos os eventos que eu faço pelo Brasil e mundo afora aí, esse DVD, mano, eu fui pra Portugal com ele, fui pros Estados Unidos acho que umas 3 ou 4 vezes, e tô indo pros Estados Unidos agora mês que vem com o Entre Irmãos 2. E se eu não toco essa música do Fernandinho, você tá maluco. Dá defeito. Dá defeito. O pessoal quer ela. O pessoal quer ela. O pessoal quer. É interessante a gente dizer que todo projeto é assim, e é algo que a gente vem mostrando no in-off. Cada projeto tem sua especificidade, suas particularidades, e nesse daqui não foi diferente. Então a gente contou algumas já aqui. Quando a gente envolve um projeto audiovisual no meio da música, que é a indústria fonográfica, é muito louco, porque um projeto como esse, por exemplo, Raposa, vamos puxar assim, tipo, só elencar para ter uma ideia. A gente teve pessoas produzindo para poder cuidar de logística, de acomodação, da locação. Bombeiro, para fazer as vias legais. Sim. Ambulância que tinha do lado de fora, se alguém passasse mal. O pessoal de cadastramento ali. Sim. Não rolou um cadastramento, mas tipo para organizar tinha logística, fila, porque cada lugar era um setor, era né? Um setor. Tinha que cadastrar pelo setor ali. Tem todo um lance de produção ali de evento. Sim. Aí vem a parte da produção musical, que beleza, acontece antes, mas no dia tem que lidar com os artistas, com artistas, eu digo, né, músicos e os artistas convidados, no caso desse projeto. Tem a parte de audiovisual que eu estava pilotando, então a equipe, montar, operar, né, tudo que aconteceu depois. Fotografia, a parte de luz, a união das coisas. Depois eu vou contar um caso, você não soube, eu acho, de um problema que a gente teve durante a gravação, prestes a começar o DVD. Uma das câmeras, o operador estava tentando puxar o foco, tá, não conseguia. Prestes a começar, a gente naquele movimento do telão e tal, não sei o quê, pum, beleza, agora vieram em mim perguntar, nós podemos começar a abrir pra galera entrar? Pode, tudo certo. O operador me falou assim, seguinte, câmera tal não tá focando. Nossa, cara, eu não soube disso. Você não soube disso. Era a principal a câmera, não? Uma das principais. Meu Deus. A gente gravou com câmera de cinema digital, né? Então a gente usou uma combinação entre RED e na época era a FS7, que entregava muito bem. Uhum. E usamos lentes de cinema. Né? Uma delas que a gente sempre usa em gravação de show, que é a Ingenier 24-290, a gente estava usando duas. Uma delas parou de focar. Mas não é que parou de focar, o operador não estava conseguindo. Beleza. Aí liga na locadora, pessoal, precisamos de mais uma dessa lente. Essa lente, ela é um absurdo, não é toda locadora que tem. Uhum. E não tinha lente disponível. Meu Os caras Deus. trazem isso, pensa bem, prestes a começar o evento. Se fala isso aí, eu não ia conseguir nem tocar. Cara, eu já tava sem dormir, aquelas ondas todas que acontecem, né? Aí, beleza. Aí o assistente trocando, aí trocou a lente para outra câmera, tal, não sei o quê, trocou a lente para uma outra câmera e funcionou. Aí pegamos, vamos tentar descobrir o que é, porque aí agora tem que vir uma lente para essa câmera, que era uma das heads, e tem que focar. Sim. Quando a gente trouxe a outra lente, era uma lente mais leve, era a 25-250, também da Ingenier. Com o zoom um pouco menor, a outra 290, essa 250, mas também faria o trampo, resolveria. Por ela ser mais leve, e a gente só descobriu depois, ela focou. Não ficou sharp, mas ela focou.
o que a outra não estava conseguindo focar. Depois a gente foi descobrir. Olha o processo, eu tô falando isso aqui de novo. Tipo, 45 do segundo tempo. Cara, você acredita? A gente usa, chamam-se longarinas, para apoiar a lente, porque a lente é muito pesada. Muito pesada. E aí as câmeras de cinema, dependendo da lente que você usa, elas têm um encaixe, um bocal que é cine. Você encaixa a lente e trava ela. Essa lente estava na longarina, tudo bonitinho, tudo certinho. A gente ficou o dia inteiro com as câmeras montadas porque a gente ia gravar durante a tarde. Sim. Lembra? Sim. Tudo montado. Para fazer os fechados e tal. O que aconteceu? A longarina, que é um tubinho de ferro para sustentar a lente, cedeu. Nossa. E por isso que não focava. Sabe o que aconteceu? Mexeu na angulação desse bocal da câmera. Meu Deus, o que? Então a câmera não conseguia ficar com o bocal reto. O bocal tava, tipo assim, pouquíssima coisa. Olho nu, você não sabia, você não via. Quase que eu gero um prejuízo pra gente absurdo. Meu Deus. Absurdo. Ainda bem que você trocou. Ainda bem que eu troquei, porque ali tava começando a ceder. E aí cedeu mais a longarina do que o bocal da câmera. Ainda bem. Mas e se isso acontece no meio da gravação? Sacou? Meio que uma sorte acontecer antes. Sim. Tudo bem. Mas enfim, poderia ter acontecido na hora. Poderia ter acontecido na hora. Isso impactou em outras coisas, lógico, mas isso é só para dar um exemplo de que tudo pode acontecer. A gente está lidando com muita coisa, muitas pessoas. E o operador que estava para operar aquela lente, agora trocou a lente. Será que a mão dele, como é que tá? Ok. Então tem tudo isso envolvido. Não é um lance de você ser pessimista, mas você tem que pensar em tudo que pode dar errado para você estar pronto para a situação. E é muita coisa fora do nosso controle. Sim. Né? Por mais que tenha muita gente boa envolvida, alguma coisa acontece. Sim, né? sim. E aí eu queria aproveitar e falar assim, um grande desafio desse DVD foi que, e eu lembro que a gente conversava sobre essas coisas, é o seguinte, não é um festival, uma união dos artistas cantores. É o que você falou no começo aqui do nosso papo. São você lembrou do Santana, você lembrou do Santana, sim, que convidava. Então, cara, isso é muito rico. Só que agora é um baterista. Pô, baterista não anda pelo palco. Não tem como se locomover. Baterista não chega perto do público para ter um diálogo ali melhor, tal. E digo durante a música, você até sentou lá na frente. Para andar, para ser motorizado e tudo, é um outro budget. É um outro papo, né? Tipo, levar a batera toda lá pra frente. Fica atrás da batera, né, mano? Fica basicamente escondido. Sim. E a gente sustentou a ideia de que nesse DVD o Aposan é o artista. Lembra disso que a gente falava? Sim. O Aposan é o artista. Não são os caras que são artistas. Quem é o artista é o Aposan, os caras são convidados. Por mais artistas e conhecidos que eles fossem. Sim. Então é por isso que nesse DVD você vê uma batera no meio. Um praticável de 5x3, 15 metros quadrados de... E o tamanho dessa batera, ostentação, né? Então... Foi ostentação ou é necessário isso aí? Conta pra gente. Foi necessário porque muita gente falou assim, precisava uma bateria desse tamanho? Uma bateria de 15 metros, deu 15 metros quadrados, era o praticável, e deu 32 microfones, 32 canais de batera. Mas por quê? Tem muita gente que faz o quê, Luquinhas? Pega um set que é para você tocar um som do Thales Roberto e ele usa para tudo. Só que nesse DVD a gente teve Perfeito. Gabriela Rocha e Fernandinho, é um gênero musical. Salomão do Reggae, um outro gênero musical completamente diferente de Fernandinho e Gabriela Rocha. Thales Roberto, completamente diferente de Salomão do Reggae. For Action e New ID, uma outra sonoridade que não tem nada a ver com rock inglês, muito menos com reggae. É metal, entendeu? Guitarra pesada que tem que ter um bumbo mais
mais pesado. O som do Silas era um som mais new age, assim, uma outra onda também. Teve a música do Silas e a música da Gabriela Rocha, a introdução, parte A da música, eu toquei em pé, mano. Numa caixa que tava do outro lado, com um bumbo que o meu pé direito não alcançava, então eu tocava o bumbo com um pedal duplo num pé esquerdo para eu poder ficar em pé ali, equilibrado. Então teve coisa que eu toquei em pé, teve coisa que eu toquei ali num set mais rock and roll. A do Fernandinho, a da Gabriela Rocha, eu tocava num bumbo de 24 que ficava do outro lado, que eu acionava num pedal aqui e usava uma outra caixa, um pouco mais grave. Então, assim, teve chimbal, o Fernandinho, Gabriela e Valadão. Eu usei um hi-hat que era maior, por ter uma sonoridade mais grave. Quando era o Pregador Lu e ao cubo, que era hip hop, eu precisava de uma caixa mais aguda e um chimbal mais agudo. Aí eu usava o chimbal principal e uma outra caixa que ficava do outro lado aqui, que tipo assim, qual que era a ergonomia correta da bateria? Era a caixa aqui do lado, meu cotovelo ficar colado no meu corpo. Quando você assiste, o meu braço está esticado, eu tô tocando lá do outro lado. Por quê? Eu não quis fugir da linguagem, da identidade sonora da música de cada um deles, né? Para eles também se sentirem em casa. Então aí foi um outro desafio. Por isso, o lance da bateria é grande, né? E o lance do hack, por exemplo, que a gente chamou de... Tem o Transformers, a gente chamou de Transformers, né? Que era a bateria gigantesca lá. Eu fiquei 4 dias montando o hack para fazer algo que não parecia com nenhum hack que já tem no mercado. Quando eu terminei de montar, Luquinhas, no quintal, graças a Deus não choveu, eu olhei assim, eu falei, se eu desmontar essa bateria, eu não sei montar de novo, não. Aí liguei pro Laércio, um amigo meu, lá da igreja, que tem um caminhãozinho. Falei, eu vou ter que chegar com a bateria montada. Eu só desmontei o hack como ele era montado em 2 estágios. Eu montei no meio que unia, e aí a gente levou montado. Foi a montagem de bateria mais rápida, que eu só cheguei e coloquei. E tem um outro detalhe. Você falou do desafio, a bateria tava no luthier, lembra? O bumbo de 20, que era o menorzinho, o surdo de 18 e o surdo de 14 que ficava aqui, que era para completar a bateria, eles chegaram o ensaio era para começar na terça-feira, 2 horas da tarde. Eles chegaram na quarta-feira, 1h da tarde. O ensaio que teve um dia antes, disso aí. A bateria, se você olhar no making-off, você vai ver, a bateria não estava completa. A bateria não estava completa. Tinha uns tambores lá, mas faltava um bumbo desse lado, faltava um surdo e faltava um surdo maior aqui. Eles chegaram só na quarta-feira, desesperados. Caramba! A tinta meio que fresca aqui, assim. O cara falou, não, fica tranquilo que vai dar tempo. Eu falei, mano, gravação é hoje. Tem que chegar hoje. Imagina com a pressão toda de se fazer um projeto, porque você não foi só o cara que estudou a música para ela tocar. Você estava tocando o projeto, você estava produzindo o projeto, dirigindo. E chegou uma hora que a direção de palco não estava sendo tão funcional. Eu saí da bateria, não sei se você lembra disso, tem no making off lá. Eu saí da bateria, peguei o microfone da diretora de palco que estava lá ajudando a gente, falei, deixa eu comandar a galera. E aí eu fiz a direção de palco para poder o ensaio... Para acontecer, né? Que o ensaio não estava acontecendo. Porque eu vou falar para você também, né? Artista é difícil de lidar, né, cara? Artista, músico, é super difícil de lidar. E quando tem uma produção grande dessa, você tá num lugar fechado, todo escuro, e os caras estão de óculos escuros, né? É muita coisa. É muita coisa. Olha só o quanto de coisa rica, assim, né? E são experiências, né? Que fazem a gente, assim, progredir, pensar, vai acumulando em mais coisas para você pensar para um próximo projeto. Sim. Por exemplo, a gente discutia também antes do DVD, porque, a gente filma a bateria em DVDs. Já fiz vários, aconteceu e tal, mas a bateria é um elemento a mais, é lá no fundo. O cara não se preocupa em ter que baixar coisas para poder aparecer o rosto e tal. Sim. Quem tá ali vai dar um jeito de filmar. Como é que você sustenta um DVD inteiro que o seu principal objetivo, digamos assim, ou o objetivo da narrativa do DVD é filmar o baterista com um monte de movimento rápido por causa dos solos. Então a gente... É desafiador. Desafiador. E eu acho que, além de ter ficado muito bom tudo, na minha opinião, eu acho que foi importante a gente ter pensado em tudo isso antes. Sim. E conseguiu... Eu não lembro qual o nome do cara que estava com você, que ficava no palco.
Não sei se foi ele ou se foi aquele Traveling também, que tava com super zoom. Mas a música do Fernandinho e a música do Pregador Lu tem uma parte do solo que o cara pega de uma ponta do rack a outra, passando aqui na frente, mostrando todos os detalhes do solo. Ah, sim. Isso daí foi o Steadicam. Foi o Steadicam que ficava e subia no palco. Mano, ele correu aqui assim, ó, e veio filmando tudo. Eu falei, caraca, velho. E eu vou falar um pouco de... Isso daqui a gente aprende... que eu acabei estudando depois muita coisa, né? Mas a gente aprende isso que é importante. Olha só. Mesmo com tempo limitado, eu escutava as músicas, tanto para pilotar a parte de conteúdo de telão, que também esse negócio de identidade foi importante, porque a identidade musical requeria uma identidade visual. Sim. Se você assistiu do Pregador Lu, coincidentemente ele vem com uma blusa, ele entra no palco com uma blusa... Com as mesmas cores que Com as mesmas cores do telão, cara. E ele não avisou que ele não avisou, ele não sabia da cor do telão. É verdade. Embora a gente tenha tido uma figurinista, que é um outro papel também para cuidar, enfim, maquiagem, cabelo, as coisas todas lá atrás, a gente sugeriu, mas calhou dele vir com uma blusa que deu certinho. Casou certinho. Outra coisa que é pensado, pode ser que aconteça espontaneamente e você tenha esse recurso para trabalhar na pós depois, mas muitas coisas são pensadas. Por exemplo, como eu estava escutando a música, eu ia lá no estúdio, eu estava acompanhando a produção musical, quem acionava o Steadicam era eu. Porque você conhecia a música. Porque eu conhecia a música. Sim. Então, assim, e eu não só conhecia a música, como eu estava vendo todas as câmeras. Porque se ele ficasse em determinado ponto, ele atrapalharia várias câmeras. Sim. E o meu... E esse cara, quando você assiste o DVD, ele é um cara invisível, porque você não vê. Você não vê. Você Umas coisas que eu aprendi, e foi cedo isso, não foi tarde, foi cedo, é que talvez um dos maiores desafios de se dirigir um DVD era você fazer um bom mapeamento de câmera, que quando as pessoas assistissem, elas não saberiam dizer quantas câmeras tem e nem onde elas estão. Quando aparece nos meus DVDs, que eu piloto de ponta a ponta, alguns eu participei de direção, de assistência de direção, de produção, nesses eu não opinei nisso, mas uma linguagem minha é que eu escolho quando aparece algum equipamento. Eu não deixo simplesmente ele vazar. Não é vazamento. Não é vazamento. E isso foi uma coisa que eu aprendi por ser desafiador. Sim. Porque é mais fácil você colocar e empilhar todo mundo lá e se vazar, vazou. Mas é mais difícil você mapear direitinho para que... E tinha alguém, tinha um profissional na mão também, que às vezes entrava, fazia uns takes e saía, fora o Steadicam. Sim. Eu já ouvi, o Luquinhas, algumas vezes gravando esse monte de DVD que a gente já gravou aí, diretores falando um negócio que eles acham que é bonito, mas na minha cabeça nunca foi bonito. O cara fala, não, meu, fica tranquilo, velho, mano, eu vou te mandar a música. Não, fica tranquilo, porque o câmera tal, é tudo músico. Então o cara, por ser músico, o cara ouviu o solo de guitarra e ele vai. Só que o que acontece na minha cabeça? Mano, o cara que fala pra mim que o câmera dele é músico, se ele escuta o solo de guitarra, ele vai pra cima do guitarra. Se ele escuta que o batera tá fazendo algo diferente, ele vai pra cima do batera. Sabe o que vem na minha cabeça? Mano, o cara tá gravando no improviso. Se o cara faz... Quantos caras vão na guitarra na hora que é da guitarra? Pô, velho. Será que todo mundo vai na guitarra? Não, então, quantos DVDs a gente já assistiu? Você fala, mano, o guitarrista tá solando e eles estão mostrando um cantor ou uma cantora com a mão pro alto. E sendo que o foco tinha que estar lá. É isso aí. A parte do diretor, que foi o que você fez lá e fez muito bem feito, tipo assim, é uma responsa gigante, porque o cara tem que conhecer cada detalhe da música. Isso foi um desafio pra você, porque a gente entregou as músicas muito em cima, muito mano. Em cima. O prazo que a gente teve pra produzir foi muito em cima. Mas o que ajudou no seu caso? Você é um cara musical, você toca violão, você canta. Então você conseguiu na produção identificar o que é cada coisa ali e foi guiando os caras. Não foi uma parada no improviso. Tanto é que, mano, quando tem uma frase do Fabinho lá, você conseguiu colocar lá o vídeo com a frase do Fabinho. Sacou? Quando é o solo da guitarra, quando é o Cacau fazendo, tá lá. Quando é o Ed... E são frases, não é solo, são frases, né? Frases.
Não Às é um vezes, solo que não é um solo que você fala assim, São agora frases. é o solo, vamos lá. Pum. É. São frases que são detalhes do arranjo, Sim. que é o que a gente está contando. Que é o que a gente tá contando. Então, vou até deixar registrado, você que é diretor, que fala que trabalha com câmera, que é músico, porque o cara saca na hora que tá rolando, para de contar essas mentiras aí, faz a lição de casa. Precisa fazer a lição de casa, conhecer a música pra mandar certeiro, e o negócio fica bonito. Porque senão fica no improviso, na minha cabeça fica no improviso. E eu vou falar pra você, isso é um bom argumento pra deixar uma pessoa segura, mas Sim. será que a pessoa que está pilotando está segura? Essa é a grande questão. Pois é. E agora sim, por isso que é desafiador, e a gente está falando de algo que não é fácil de fazer. Sim. Porque toda vez que eu vou fazer, tem muitos desafios envolvidos. E eu gosto disso por causa disso. Uhum. Mas, pensa bem, não facilitou tudo? Por exemplo, quando a gente for gravar um clipe, a gente tem mais controle. Sim. A gente pode fazer uma vez e falar, putz, não peguei tal coisa. Vou lá e faço de novo. Mas com público... Mas com o público ao não vivo... tem essa, né? Isso é pra tirar chapéu, cara, porque de todas as produções que tem, coisas ao vivo são as mais complexas e que precisa estar tudo muito bem alinhado. Bem assim. alinhado. E o que você falou é uma parada que eu não tinha reparado. Eu não sei quantas câmeras teve no Entre Irmãos. Se você assiste cada música, você não consegue dimensionar. Você não sabe. Porque você fala, nessa música aqui teve tanto, beleza, mas se você assistir a outra, ué, mas esse ângulo aqui não tinha. Salomão saiu do meio da igreja pra cantar. Entendeu? É isso aí. É uma parada que eu não tinha parado de pensar. E a gente tá falando de algo que não foi totalmente possível de controlar. Porque é possível você controlar os movimentos, as coisas todas de uma melhor forma. Sim. Mas porque a gente teve pouco tempo, a gente teve que meio que dar uma rebolada. Sim. Até porque a gente não sabia onde que ia ser, o local que ia ser, não tinha música. Lembra? Foi tudo depois se resolvendo muito próximo da data. Então, isso é muito importante. E aí vem o papo que a gente estava tendo. A indústria fonográfica como um todo, não só da parte de produção audiovisual, que a gente sabe que mudou. Hoje só artista grande faz clipe bacana, show legal, registra legal. Com budget milionário. Na área que a gente estava, desde essa época que a gente se conheceu, que a gente produziu muita coisa, com muito equipamento bom, em lugares bacanas, teatros legais, casas de show e tal, hoje não tem mais a Posan. Não tem. E mudou, a indústria mudou. Sim. Isso afetou a parte audiovisual da indústria, mas a indústria também mudou. Mudou muito. De uma certa forma, tudo ficou mais acessível, coisas mais tecnológicas, mas identidade, difícil de ver hoje. Identidade. Referências, difícil de ver hoje. Uma qualidade que você, tipo assim, você assistia antigamente aí os artistas de gravadora, por exemplo, você fala, mano, eu nunca vou conseguir fazer uma parada dessa. Hoje tem gente que fala, eu já vi cara falando que, e realmente teve gente que gravou DVD com iPhone. E não é o 14 ou 15 agora, não. A gente tá falando do iPhone X, iPhone 8, e os caras gravando DVD, porque era uma imagem surreal. Mas, na minha cabeça, se o cara fala pra mim assim, mano, vamos gravar um clipe aí chega os caras lá, os caras estão aqui, ó, com... É Osmo que chama, né? Tem Osmo, os caras estão com Osmo, aí a gente vai fazer tudo com iPhone. Eu falo, como é que é, velho? Você vai gravar o meu clipe com iPhone? Não, mas a gente vai dar uma entrega legal. Mano, não existe isso. Pra gente ouvir isso é algo surreal, né? Meu Deus do céu. É algo surreal. Mas... Eu fiz um podcast agora, Luquinhas, tem alguns meses aí. E o cara fez o corte falando assim, a Posan fala que gravação online é fria, sem sentimento. O cara fez isso pra dar uma polêmica. Foi um bom mote ali, né? Um bom mote. Pra galera viralizar a parada. Mas o que eu falei? Antigamente, teclado, baixo, guitarra e um cara fazendo voz guia. E o cara que fez os arranjos ali comandando todo mundo. O som dessa galera tocando junto, muita coisa rolava ali que não tinha só na partitura. E o cara falava, mano, isso aqui não tá na parte, mas vamos acrescentar aí. O produtor chegava lá na hora, rabiscava a partitura na hora, vamos fazer porque rolou legal isso daí. E o som vinha diferente, mano. Porque o lance de tá todo mundo tocando junto, do jeito que a gente gravou,
o Histórias de Bicicletas lá. Por que DVD é uma coisa e CD é outra? O pessoal fala, o CD é frio porque é em estúdio e o DVD é mais quente porque tá todo mundo no palco ali tocando junto. Esse que é frio, por mais que ainda tinha teclado, baixo, batera teclado, baixo, batera e violão, e um cara fazendo a voz guia, não é a mesma coisa do cara que já tá com cobertura de metais, com back, com todo mundo junto. Entende? E hoje, eu falei nesse podcast que a gente está praticamente se transformando em músico MIDI. O cara te manda a ideia, você tem que executar aquela guia que ele mandou, porque senão vai cruzar com baixo que já está gravado, com teclado que já está gravado, e você não pode criar nada além do que já está ali. Porque senão vai ter que pedir para os outros músicos refazerem a parada. Então, onde eu estou passando, por que eu estou até falando demais sobre isso daí? A gente precisa, mano, acho que tá na hora, é muito legal a tecnologia, cada um gravando na sua casa, é muito legal, edite o seu próprio vídeo, aplicativo e não sei, mas precisa desse cenário todo aqui, mano. Precisa dos profissionais que fazem um vídeo decente, que afina a luz direito, que edita o vídeo direito, o estúdio, os grandes estúdios que a banda todinha gravava todo mundo junto. A cobertura é a cobertura, mas a base vinha quente. A base já vinha quente. O que vinha depois, mano, só tava em cima daquele clima que já foi gravado ali. E a galera tá indo pro negócio que, tipo assim, não precisa de mais ninguém. É a geração selfie. Você tá numa mesa com 10 pessoas e um silêncio na mesa. A gente que é mais velho, que tem um barba branca, eu fico agoniado, mano. Eu vejo 10 moleques ou 10 casais assim na mesa e um silêncio. Tá todo mundo aqui. Você viu que fulano postou? Mano, vamos conversar, gente, aqui. Sai do celular, velho. Você vê como é uma cadeia geracional, cultural. Se transformou assim, né, cara? Porque facilitou muita coisa. Sim. Aí faz com que as pessoas não... O fator identidade é muito importante. Popularizou muita coisa, facilitou muita coisa, tornou acessível muita coisa, muitas formas de fazer. Mas perde muita identidade, personalidade. E era o que você estava falando, que a música afeta isso afeta a música. Isso afeta a música. O que a gente fala, todo mundo falava que a banda do Thales, o próprio Oficina na época do Depois da Guerra, mano, era uma pressão absurda, mas o que era aquilo? Não era só a capacidade musical de cada um. Era às vezes que a gente tava deitado no chão do aeroporto, mano, todo mundo junto, porque a gente saiu de Manaus, no mês de julho, sem blusa, e foi pra Curitiba, e chegou em Curitiba e tava 2 graus. E todo mundo junto aqui, ó, mano, calor humano, vamos se aquecer aí. Pô, um monte de homem, tudo de conchinha, pra se aquecer, porque é amizade, velho. Que é a diferença de você tocar na tua casa, eu tocar na minha, aí eu mando pra você, e aí junta tudo e vambora. A gente fala que um simples café, antes de subir no palco, muda o play em cima do palco. Eu sei o que o Luquinhas gosta. Mano, já dei rolê de bike com o Luquinhas, e não foi aqui, foi em Londres. Então eu sei o que ele gosta. Isso vai fazer diferença na hora do play. Entendeu? Isso aí. Agora, se você toca com um estranho, você não sabe nem o que o cara tá pensando, como que o cara vai respirar na música. E faz diferença. A banda do Entre Irmãos, o Juninho, conheço desde 96. Fabinho, a vida inteira tocando comigo. Cacau, conheci em 2012. Só que o tempo que a gente andou junto com o Thales na estrada e fazendo workshop, é como se eu conhecesse o cara desde a década de 90. Avança muito, né? O único que tava mais novo ali era o Abel, mas era o Abel que fez todos os arranjos. Quando ele pegou os arranjos, jogou na mão da gente, o Ed, eu comecei a gravar com o Ed em 2004, 2005. Toda essa galera no palco, o Abel falou assim, o arranjo é esse daqui, mano, andou sozinho. Porque é um time que joga junto. É isso aí. Era o Neymar e o Ganso jogando junto no Santos. É isso aí. Entendeu? Eu acho extremamente importante isso, cara. E a música, a indústria musical, né, que é o que a gente tá fazendo meio que uma crítica, ela modificou, né? E é uma parada que, por exemplo, eu tenho a leitura e a impressão de que o fato dos artistas terem perdido um pouco de personalidade, de identidade, de novos projetos... A música é uma coisa só no mundo, né, velho? E é um fenômeno mundial. Isso afetou para que os artistas não fizessem mais projetos bacanas. Sim. Tipo, eventos legais, experiências legais. Por que o Coldplay sai na frente, assim, disparado? Porque os caras preservaram muito desse pensamento. Os caras pensam no show
Vê no Rock in Rio aí, viralizou vários vídeos. O cara cantou a música em português, porque estava aqui no Brasil. A música deles em português. Ele aprendeu a cantar. Aprendeu a cantar a música. Você acha que ele fala português, bicho? Pois é. Mas assim, um exemplo, né? Às vezes besta, mas às vezes as pessoas fazem muito mais que isso para proporcionar uma experiência. Sim. E as bandas que entenderam isso, eu acho que elas são as bandas que produzem coisas, os artistas, os managers, as gravadoras que ainda tentam proporcionar isso, são os que conseguem ainda fazer coisas legais. Caso contrário, o caminho mais fácil, mais barato, porque fazer coisa boa custa caro. Custa caro. Custa porque precisa de pessoas boas, precisa de equipamento bom, recursos bons. Uma bateria daquela, por exemplo, não vamos nem falar o valor, cara. Louco. Né? Então, o quanto de recurso e dinheiro não estava disponível para se fazer um projeto como esse? Então, tudo isso, de fato, custa. Né? O tipo de câmera, né? Tudo. Iluminação, tudo que envolve fazer o que a gente faz. Então, acho que isso é importante é uma crítica hoje, porque muitas coisas não são possíveis, mas muitas coisas são simplesmente mais fáceis. Eu faço isso em todo workshop, mano. Eu pergunto do Ron Kenoly, por exemplo, que é, na minha opinião, o maior ministro de louvor, falando do meio gospel, que já existiu. Você escuta o Sing Out, que foi gravado em 1994, e parece que ele foi gravado agora em 2023, mano, de tão atual que é a parada. Só que foi gravado em 94. Você entendeu? Uma produção daquela, que até como é que é o nome daquele negócio lá? Não é trombeta, clarim, sei lá o que. Mano, aquele bagulho que eles anunciavam a entrada do rei, tá ligado? Até aquilo tinha no VHS, que não existia DVD. Uma produção daquela hoje, Luquinhas, é produção, mano, de, sei lá, 7, 8 milhões. Falando em reais. Em dólar não tenho noção quanto que seria. Os caras faziam, né? E os caras faziam acontecer. Não é à toa aí, né? Era a potência da gravadora. Mas qual que é o erro que eu vejo hoje? O compositor, ele não canta mais a verdade dele. E os produtores musicais não fazem mais a verdade do compositor. Porque não tem, né? O Luquinhas chega com uma música, pô, Luquinhas, essa música é legal. Mano, vamos fazer uma onda assim, meio Coldplay. Eu não vou ouvir sua música. Se for uma onda meio Coldplay, eu vou ouvir o Coldplay. Você entende? É isso aí. Por que o Coldplay explodiu? Porque na linha dele, mano, ele é único. Por que o Muse explodiu? Porque na linha dele, e a diferença de você ter referências... porque fala, né? A gente não vai criar coisa nova do zero. Ok, mas você ter referência e ter recurso... Joga no liquidificador ali. Para poder trazer essência, para potencializar uma ideia, para trazer de fato uma identidade. Senão é cover. Exatamente. Então isso é muito importante, isso aconteceu na nossa indústria. E aí vem a grande pergunta que a gente estava conversando aqui, a gente até refletiu sobre isso. Entre irmãos no geral, não vou nem falar no 2, não deu dinheiro, não dá dinheiro. Por que fazer? O ajuntamento que tem do Entre Irmãos, o tanto de gente que a gente reúne, o lance dos cantores, eles permitem a gente fazer coisas com as músicas dele que o mercado nunca ia aprovar. Mas eles permitem. E eles gostam. A música da Gabriela Rocha é uma prova disso. O que o Abel fez na música da Gabriela, talvez vocês não saibam disso, mas se um dia a Gabriela assistir esse vídeo, ela pode até comentar confirmando o que eu tô falando. O noivo dela na época, ela não era casada ainda, era aniversário dele no dia 12 de julho. E eles iam comemorar nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos e ele falou: Gabi, você tem que estar nesse DVD. Olha o arranjo que fizeram com a sua música. Você precisa registrar essa música com esse arranjo. E aí ele foi, e ela foi depois do DVD, mano. Mas ela ficou pra registrar. Ela poderia muito bem falar: meu, o arranjo ficou muito lindo, mas eu não vou. É aniversário do Lê. Não, ela foi, mano. Entendeu? Impressionante, né? Impressionante. Na minha opinião, mano, é a melhor música do DVD. Todas as músicas ficaram tops. Cada artista com a sua identidade musical. Mas a Gabriela impressionou, mano. E ela trouxe o público junto. Sacou? Foi sensacional mesmo. Pô, se não tem grana, se não dá grana, pra que fazer um negócio desse? Nunca foi a grana.
Nunca foi. E eu espero agora no Entre Irmãos 3, além desse ajuntamento de pessoas, o Entre Irmãos agora começar, mano, distribuir cesta básica, distribuir roupa, distribuir, atingir outras pessoas que estão em volta, que a mídia não pega. A mídia quer ver a pessoa que usa a calça slim, a barriga six-packs, entende? Six-pack, né? Tem que estar de acordo com o padrão da mídia, com a boca toda inchada, cheia de botox. Não pega a galera que tá passando fome aqui, não. E eu acho que o projeto Entre Irmãos é pra isso. Entendeu? Que vai abranger muito mais, assim... A música é além disso aí. A gente fala que... Quem falou isso foi acho que foi o Thiaguinho que falou isso quando não só o Michael Jackson, mas quando o Chorão do Charlie Brown morreu. Acho que foi o Thiaguinho que falou. Ele falou que o artista não morre. Essa carcaça aqui vai embora. Mas vamos falar do Michael Jackson. Ele foi em 2009. Mas a gente canta as músicas do cara até hoje. Se a gente falar do Queen, no meio do rock and roll, os caras usam músicas do Queen até hoje. Ele morreu lá em 90. Não foi nem 89, foi no início dos anos 90. Ele morreu, não mano. Morre. E a música tá aí até hoje. Então, tipo assim, a gente tem que usar a música. Música tem memória, música tem cheiro, música tem cor, música tem sabor. Entendeu? E a gente tem que usar essa ferramenta gigante para atingir pessoas que estão lá fora. O que vai gerar... Eu pretendo fazer o Entre Irmãos 3, eu pretendo fazer com esse cunho social. O que vai gerar de lucro pro Aposar, eu não tenho nem noção. Se não gerar nada, não mudou nada do 1 e do 2. Mas a realização, a gente tá 6 anos depois comentando uma parada que pra gente ainda é muito presente. Que ainda é vivo, né? Ainda é muito vivo. E a gente falava sobre isso na época, e o termo que eu utilizo, e a gente conversou sobre isso, você vai lembrar, é atemporalidade. Eu falava na época pro Aposar, Aposar, nós vamos assistir, a gente tem que assistir isso aqui há 10 anos daqui, ou em 10 anos, né? E isso continuar sendo bom pelo propósito que ele surgiu, que ele se permitiu ser. É isso aí. E eu, pelo menos, passou 6, não passou 10 ainda, passou 6. Eu acredito que ainda uma Copa do Mundo e meia. Já é um bom tempo, né? E se você assiste e fala, mano, isso aqui tá atual demais. Não tá com aquela imagem que você fala, isso aí é o quê, 80, 90? É isso atual. Aí, é isso aí. É o que a gente falou agora do Ronquenoli. Se a gente assiste hoje o Sing Out, você fala, mano, isso foi gravado agora, 2022. Só que foi em 94. É muito atual. Qualidade incrível. De imagem, tudo. E os caras não tinham a tecnologia que tem hoje. Não tem. Entendeu? Claro que se tivesse uma câmera de hoje, um negócio de hoje, algumas coisas seriam mais modernas, mas assim, o que se propôs a ser, a essência da parada permanece. A essência permanece. E é isso que é importante. E isso, o cruzamento da parte audiovisual e a indústria fonográfica é muito sobre isso. Sim. É como a gente consegue unificar para que a essência de alguém ou a ideia de alguém seja a estratégia de uma empresa, e nesse caso aqui a música, que é poderosa, né? Como que a gente consegue transformar isso em imagem, e isso será temporal, tanto quanto o som, a imagem será temporal, né? Então, a importância da gente entender o que a gente faz, né? Entender o que a gente faz. Mas, vou falar para vocês um negócio. Ele deu um spoiler aqui agora de um tal de Entre Irmãos 3. E eu tô escutando uns rumores aí. E eu vou falar, super justo, se der dinheiro, muito bem, né? Eu vou ficar muito contente. Sim, todo mundo também precisa do dinheiro e gosta do dinheiro, mas... Que é importante, né? É a valorização. Sim. Só que assim, esse projeto Entre Irmãos 3 é um projeto que já nasceu. Sim. Não é um projeto que... É um projeto que já mora dentro da Posan. Já. É um projeto que a gente já foi para Manaus. Que já teve até VT. Já fizemos VT, já desenhamos muita coisa. E é um projeto que lá foi muito mencionado a questão de atingir e expandir para essas questões sociais que envolvem propósito, missão, essência. E todo mundo que a gente comentou, todo mundo abraçou, né, mano? E todo mundo abraçou. É um lance mágico que tem do Entre Irmãos, velho. É eu nunca cheguei demais. falando assim, mano, você topa participar? Eu tenho tanto. Eu nunca falei de grana. Entre Irmãos 2, eu não paguei um artista, mano. Todo mundo que tava lá é porque queria estar lá. Você entende?
E o Entre Irmãos, Isso é valioso demais. E o Entre Irmãos 3, galera, na boa. Acho que é pra gente fechar com chave de ouro aí, deixar igual os Netflix, deixar a próxima temporada. Vai ser nervoso. Não teve nessa magnitude que a gente tá projetando, né? Não teve ainda. E é legal, eu me sinto privilegiado em fazer parte de um projeto Sim. como esse, porque eu vejo que tem essência, tem personalidade, tem identidade, Sim. e essa identidade vai percorrendo ao longo do tempo, vai se atualizando, se modernizando, Sim. usando os recursos que se podem ter. Por exemplo, você tocando novas coisas em novos equipamentos que você não tocava também lá atrás. Sim. Mas tudo isso carregando aquilo que você acredita, carregando aquilo que você pensa ser o ideal, sem deixar isso morrer. Nunca. E eu acho que o 3, da maneira que a gente pelo menos está falando, eu acho que você tem mais coisa para me dizer. Mas da maneira que você está falando, não na frente das câmeras, não por trás das câmeras. Essa conversa não tem fim. Não. Tá? Mas espero que ela seja atemporal e seja rica para muita gente. Isso aí. Não sei quantos segundos faltam, mas obrigado, Aposan. Tamo junto, nego. Quem sabe obrigado a gente continua isso aqui outras vezes. E já falando do próximo. Isso aí. Do próximo, da continuidade desse projeto. Você é o do Largo, não. Espero estar lá. Tá falado. Isso aqui tá falado, tá registrado. Ele é o do Largo, não. Beleza. Obrigado, cara. Tamo obrigado junto. por vir. Tamo junto. É precioso demais. Tamo junto. Obrigado.